E se eu te dissesse que uma das tradições mais antigas da Igreja, a tão conhecida regra dos 10%, talvez nunca tenha sido pensada para você? E se, ao invés de fortalecer sua fé, ela estivesse, na verdade, limitando-a? Durante séculos, cristãos bem-intencionados foram ensinados que deveriam entregar exatamente 1/10 de sua renda como um dever sagrado. Mas, e se a própria Bíblia apontar para algo diferente? E se a cruz de Cristo tiver redefinido completamente essa prática? Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal. O que você acha sobre o dízimo? Nesta mensagem, quero te mostrar 3 verdades que talvez você nunca tenha notado. Primeiro, o que realmente significavam os dízimos no contexto de Israel do Antigo Testamento. Depois, o que Jesus e os apóstolos disseram ou deixaram de dizer sobre esse assunto. E por fim, o que Deus realmente está buscando quando você decide ofertar. Não estou aqui para te ensinar a dar menos. Estou aqui para te libertar e para que você possa dar melhor. Com intencionalidade. Com alegria. Com fé. Talvez essa seja a mudança que o seu coração e a sua generosidade estão esperando. A Bíblia declara em Levítico 27 versículo 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Esse é um dos versículos mais citados quando o tema é dízimo. Mas o que muitos não sabem ou evitam dizer é que esse tipo de dízimo não era uma oferta espontânea. Era uma obrigação imposta pela lei civil de Israel, funcionando como uma espécie de imposto nacional. Sua função era sustentar o sistema religioso, social e econômico da nação. Na verdade, não existia apenas um dízimo. A lei de Moisés estabelecia pelo menos 3 diferentes tipos de dízimos, que juntos somavam cerca de 23% da renda anual do povo. O primeiro dízimo era destinado aos levitas, Números 18 versículos 21 a 24, a tribo separada por Deus para servir no templo. Como os levitas não possuíam terras nem colheitas próprias, viviam do dízimo ofertado pelos demais. O segundo dízimo era reservado anualmente para festas e celebrações religiosas diante de Deus, Deuteronômio 14 versículos 22 a 27. Era um momento nacional de gratidão e comunhão. Já o terceiro dízimo era recolhido a cada 3 anos e tinha um propósito social, e era distribuído entre órfãos, viúvas, estrangeiros e os mais necessitados, Deuteronômio 14 versículos 28 e 29. Funcionava como um tipo de assistência social obrigatória. Essa é apenas a superfície de algo muito mais profundo. E pode ser que, ao compreender isso, sua forma de ver a generosidade e a fé nunca mais seja a mesma. Esse sistema era complexo, bem estruturado e obrigatório, e não como um simples gesto espiritual, mas como parte integrante de um código tributário nacional. O dízimo, nesse contexto, se aproximava muito mais de um imposto do que de uma oferta voluntária. Pense nisso, e se um israelita deixasse de entregar seus dízimos, ele não estava apenas deixando de ser generoso, ele estava transgredindo a lei, desobedecendo a uma ordem direta do próprio Deus, estabelecida para seu povo escolhido. Era o equivalente, dentro da teocracia de Israel, a sonegar tributos. Mas é importante entender que essa prática estava vinculada a um pacto específico e à antiga aliança. Essa era uma lei concedida exclusivamente à nação de Israel, para um tempo, um povo e um propósito muito bem definidos. Fazia parte de uma estrutura mais ampla que incluía sacrifícios, rituais de purificação, um templo físico e um sacerdócio levítico. Ou seja, o dízimo como uma exigência legal nunca foi um mandamento universal para toda a humanidade ou para todas as eras. Ele fazia parte da organização de uma nação específica, escolhida por Deus, para cumprir um plano específico. Agora reflita comigo, você vive hoje sob esse mesmo sistema? Ainda existe um templo em Jerusalém? Ainda são realizados sacrifícios de animais? Ainda há levitas recebendo dízimos como herança? A resposta é evidente, não. E por quê? Porque algo transformador aconteceu. Alguém veio e cumpriu toda essa lei, trazendo consigo uma nova realidade espiritual e uma nova aliança, infinitamente superior à anterior. Seu nome é Jesus. A cruz mudou tudo.
O templo foi destruído. O véu foi rasgado. E o código que impunha o dízimo como obrigação perdeu seu vigor. Vamos entender juntos como Jesus encerrou esse antigo sistema e nos revelou um novo caminho, e um caminho de liberdade, generosidade e adoração verdadeira. Jesus não veio simplesmente consertar o sistema antigo. Ele veio para cumpri-lo por completo e inaugurar algo absolutamente novo. Em Mateus 5 versículo 17, ele afirma com autoridade: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim para abolir, mas para cumprir. Essa palavra, cumprir, é essencial. Jesus não ignorou a lei, ele a viveu em sua totalidade. Cada mandamento, cada exigência, cada detalhe. Ele não violou o código, e ele finalizou o ciclo. E quando, pendurado na cruz, ele declarou: Está consumado, João 19 versículo 30. O pacto da antiga aliança foi encerrado com sangue. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. A separação entre Deus e a humanidade foi desfeita. O sistema levítico, o sacerdócio, o templo físico, os sacrifícios, em todos foram declarados ultrapassados. A carta aos Hebreus é categórica ao afirmar: mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, Hebreus 7 versículo 12. Ele é o mediador de uma nova aliança, Hebreus 9 versículo 15. Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, Hebreus 10 versículo 14. Cristo não apenas apagou o que estava escrito, ele escreveu uma nova história. E com isso, o dízimo como mandamento legal desaparece das páginas do Novo Testamento. Nenhum apóstolo jamais ordenou que os gentios o praticassem. Nenhum concílio da Igreja primitiva o estabeleceu como exigência. Nenhuma carta do Novo Testamento trata o dízimo como um padrão universal para os seguidores de Cristo. Em vez disso, o que encontramos é uma nova maneira de falar sobre generosidade e uma linguagem marcada pela liberdade, pela doação voluntária, inspirada pelo Espírito, nascida do sacrifício alegre e espontâneo. A Bíblia declara em 2 Coríntios 9 versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse versículo desmonta qualquer tentativa de restaurar o dízimo como um mandamento obrigatório na era da graça. Ele é claro, não por obrigação. Ou seja, não movido por uma imposição externa. Deus não está à procura de dinheiro arrancado à força, e Ele quer corações entregues de forma sincera. Aqui está a verdade que precisamos encarar. A cruz não apenas baixou a exigência, e a cruz elevou o padrão. Porque agora, Deus não busca apenas uma fração automática da nossa renda. Ele quer tudo. Ele quer o nosso coração, a nossa mente, os nossos sonhos, a nossa agenda, nossos recursos. Não como uma imposição, mas como uma resposta de amor. Você consegue perceber isso? Antes da cruz, os homens ofertavam o que a lei exigia. Depois da cruz, ofertamos aquilo que o Espírito nos move a dar. Antes, havia um número fixo. Agora, é um ato de fé. Antes, era um tributo. Agora, é adoração. Quando Jesus elogiou a viúva que deu apenas 2 pequenas moedas, ele não estava impressionado com o valor financeiro. Ele enxergou a entrega. Ele viu o sacrifício. Ele reconheceu a fé. E é exatamente isso que ele continua procurando em nós hoje. Quando a Igreja tenta restaurar o dízimo como uma obrigação legal, ela está voltando atrás, reconstruindo um sistema que Cristo já desfez com seu sangue. Está costurando de volta o véu que Deus rasgou. Está tentando viver sob 2 pactos ao mesmo tempo, em algo que o próprio Jesus declarou impossível. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, Mateus 9 versículo 17. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, Gálatas 5 versículo 18. Querido, você não pode viver sob a graça e, ao mesmo tempo, sob a obrigação. Ou você dá com liberdade, ou dá com medo. Ou entrega com alegria, ou contribui com culpa. Mas não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. É por isso que Paulo nunca escreveu, dê em 10%. Ele disse,
contribuam conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16 versículo 2. É pessoal. É proporcional. É planejado. É entre você e Deus. Agora, escute isso com o coração aberto. Essa mensagem não é um incentivo à avareza. É um chamado à rendição radical. A cruz não nos convida a dar menos. A cruz nos chama a dar mais. Mais de nós. Mais do nosso tempo. Mais do nosso amor. Mais da nossa fé. Mais da nossa generosidade. Mas não porque alguém nos pressionou. E sim porque fomos profundamente tocados, a ponto de não conseguirmos mais reter. Se o que te move a ofertar é o medo de ser amaldiçoado, então você ainda não compreendeu o poder da cruz. Se você contribui apenas porque disseram que é assim que tem que ser, então ainda não experimentou a verdadeira liberdade que o Evangelho oferece. Cristo nos resgatou da maldição da lei, e está escrito em Gálatas 3 versículo 13. Você não é mais um servo que paga uma taxa religiosa. Você é filho. E como filho, entrega não uma quantia, mas o próprio coração. E se somos filhos, somos também herdeiros. E se somos herdeiros, então ofertamos como quem já recebeu tudo, e em Cristo. Mas, será que isso funcionou na prática? Como os primeiros cristãos viveram essa liberdade recém-descoberta? Vamos voltar no tempo e observar a igreja primitiva. Vamos enxergar como a generosidade deles se tornou uma manifestação do céu na terra, e não por imposição, mas por transformação. A cruz não apenas encerrou um antigo sistema. Ela deu início a um novo modo de viver. Um estilo de vida impulsionado por gratidão, por fé viva, por uma generosidade que nascia do coração tocado pelo Espírito. E a igreja primitiva entendeu isso profundamente. Eles não estavam mais presos à letra de uma lei. Agora, eles eram conduzidos pela vida do Espírito. Uma das primeiras coisas que nos salta aos olhos nos relatos do livro de Atos é o quão espontânea, radical e contagiante era a generosidade deles. Atos 2 versículos 44 e 45 diz: Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e os distribuíam a todos, conforme a necessidade de cada um. Ninguém ali estava tentando fazer contas para alcançar os 10%. Ninguém perguntava: será que serei amaldiçoado se não der o dízimo? A pergunta deles era outra: o que eu posso vender para ajudar meu irmão? Isso não era legalismo. Era amor. Era o Espírito Santo se movendo com tanta força e verdade, que os bens deixaram de ser vistos como propriedade pessoal e passaram a ser ferramentas da graça. E essa prática se repetia com consistência. Da multidão dos que criam eram o coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, mas tudo lhes era comum. Atos 4 versículo 32. É quase impossível ler essas palavras e não ser profundamente confrontado. Como explicar esse tipo de generosidade? Eles não tinham mandamentos escritos sobre isso. Não havia porcentagens fixadas. Não existia medo da maldição de Malaquias pairando sobre eles. Mas eles tinham o Espírito. Tinham a cruz bem diante dos olhos. E isso era mais do que suficiente. Um dos momentos mais marcantes dessa nova maneira de ofertar está registrado em Lucas 21 versículos 1 a 4. Jesus observava quando uma viúva simples lançou no cofre 2 pequenas moedas, e então disse: Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, porque todos contribuíram do que lhe sobrava, mas ela, da sua escassez, deu tudo o que possuía para o seu sustento. Jesus não exaltou os grandes valores. Ele exaltou a entrega do coração. Ela ofereceu 2 moedinhas, e, aos olhos de Deus, aquilo foi um sacrifício eterno. Os ricos deram muito mais, em termos numéricos. Mas Jesus enxergou algo que ninguém mais viu: a diferença entre quantidade e entrega. É assim que o reino de Deus avalia nossas ofertas. Não pelo valor em si, mas pela intenção.
não pelo número, mas pela profundidade do amor que impulsionou aquela mão a se abrir em generosidade. O apóstolo Paulo reafirma esse princípio em suas cartas. Em 1 Coríntios 16 versículo 2, ele orienta a igreja: no primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, conforme a sua prosperidade. Repare, não há nenhuma porcentagem estipulada. Não existe uma exigência numérica. O que vemos aqui são 3 fundamentos: regularidade e no primeiro dia da semana. Planejamento e ponha de parte. Proporcionalidade e conforme a sua prosperidade. Essa mesma mentalidade reaparece em 2 Coríntios capítulos 8 e 9, quando Paulo trata de uma coleta especial em favor dos irmãos necessitados da Judeia. Mesmo diante de uma necessidade real e urgente, ele não lança mão de obrigações. Pelo contrário, ele escreve: não digo isso como quem ordena, mas para testar, pela dedicação de outros, a autenticidade do vosso amor. 2 Coríntios 8 versículo 8. E logo depois, no verso 12, ele afirma: se há boa vontade, a oferta é aceitável conforme o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Essas palavras desconstroem completamente a lógica de qualquer exigência rígida. Deus não está interessado em quanto você daria se tivesse mais. Ele se importa com o que você escolhe fazer com o que já tem. O Senhor não se impressiona com grandes quantias escritas em um cheque. O que alegra o coração de Deus são vidas dispostas, corações generosos. Se isso está mexendo com você, compartilha com alguém que precisa ouvir essa verdade. A cruz não pede cálculo. Ela convida à entrega. A generosidade cristã é resultado de uma revelação profunda. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que por meio da sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8 versículo 9. Dar, para o cristão, é uma resposta ao amor da cruz. Não é um dever, nem é gratidão. Não é cobrança, nem é privilégio. Não é um sistema, é um reflexo de quem agora somos em Cristo. Paulo destaca a igreja da Macedônia como um exemplo poderoso de verdadeira generosidade. Eles não tinham abundância, e estavam em extrema pobreza e enfrentando severas provações. E, ainda assim, imploraram a Paulo a chance de participar da oferta. E o que Paulo diz sobre eles? Eles se entregaram primeiro ao Senhor, 2 Coríntios 8 versículo 5. Antes de ofertarem qualquer quantia em dinheiro, ofereceram o próprio coração. É exatamente isso que Deus espera de você hoje. Muitos acreditam que estão agradando a Deus simplesmente por depositarem seus 10% todo mês. Mas isso, se feito apenas por costume ou medo, pode facilmente se transformar em um substituto superficial para a verdadeira entrega. Pode virar uma desculpa piedosa para não se envolver mais profundamente com Deus e com as pessoas. A pergunta não é: você está entregando o dízimo? A verdadeira pergunta é: você está se entregando por completo? Talvez Deus esteja chamando você para algo além dos números. Talvez Ele esteja pedindo seu tempo, a sua casa, sua escuta atenta, seu dom, seu serviço. Talvez, neste momento, o maior gesto de generosidade que você possa oferecer não envolva dinheiro algum, mas sim um coração totalmente entregue. A igreja primitiva, quando ofertava, não sustentava um sistema religioso. Eles estavam revelando, com cada atitude, que haviam nascido de novo. Suas contribuições eram a prova viva de que o Evangelho havia transformado suas vidas. E é exatamente isso que Deus deseja ver na sua vida também. Mas nem tudo são boas notícias. Com o passar do tempo, essa generosidade espontânea foi sendo sufocada por estruturas rígidas, abusos espirituais e manipulações da fé. Precisamos expor essas falhas e os desvios modernos. E entender por que é tão urgente retornar ao modelo simples, profundo e libertador do Evangelho. Quando a generosidade do coração é trocada pela imposição da tradição, o Evangelho começa a se deformar. E foi exatamente isso que ocorreu com a doutrina do dízimo ao longo dos últimos séculos. O que nasceu como um princípio dentro do Antigo Testamento
e que nunca foi reafirmado como mandamento obrigatório na nova aliança. Foi transformado em uma obrigação inquestionável por muitas igrejas contemporâneas. Pior ainda, passou a ser vendido como o único padrão válido de fidelidade financeira diante de Deus. Mas precisamos encarar os fatos com coragem? Isso não tem respaldo nos ensinamentos de Jesus, nem no exemplo dos apóstolos. E os frutos dessa distorção já estão visíveis, e são amargos. Em 2022, o mundo evangélico foi sacudido quando Creflo Dollar, um dos mais proeminentes pregadores da teologia da prosperidade, subiu ao púlpito e, diante de sua congregação, pediu publicamente perdão por décadas ensinando o dízimo como uma obrigação. Suas palavras ecoaram com força. Quero pedir que vocês queimem tudo o que eu ensinei sobre o dízimo até hoje, porque eu estava errado. O Novo Testamento não exige o dízimo. Foi um choque. Mas também foi um sinal de que Deus está movendo as estruturas e trazendo clareza. E se até mesmo um dos maiores defensores da teologia da obrigação está revendo suas convicções, talvez seja o momento de todos nós pararmos, respirarmos fundo e refletirmos. Será que não estamos presos a um sistema do qual Jesus já nos libertou? A dura realidade é que existe uma enorme discrepância entre o modelo do Novo Testamento e as práticas atuais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a média das doações dos cristãos fica em torno de apenas 2,5% da renda, e muito abaixo dos 10% que são frequentemente ensinados como regra. Curiosamente, essa média se alinha mais com a verdadeira liberdade do coração generoso do que com o medo imposto por sistemas legalistas. O que é ainda mais alarmante são os abusos que se multiplicaram em nome do dízimo. Igrejas que mais parecem empresas, pastores que vivem como celebridades, cultos que se transformaram em espetáculos, campanhas financeiras que prometem bênçãos em troca de ofertas generosas, pregadores que afirmam: quem não dá o dízimo está roubando a Deus e atrai maldição sobre sua vida. Essa frase, retirada de Malaquias 3, é frequentemente usada de maneira errada e manipuladora. No entanto, o que muitos não percebem é que Malaquias estava falando com Israel, sob a antiga lei, em um período em que os dízimos eram necessários para sustentar o templo e os levitas. Usar esse texto para pressionar cristãos da nova aliança é um erro teológico grave e uma injustiça pastoral. Você pode perceber o perigo aqui? Quando o dízimo é pregado como uma obrigação legal, ele se transforma em legalismo disfarçado. Ele deixa de ser um ato de fé e se torna uma taxa espiritual imposta. E, ao fazer isso, muitos cristãos passam a dar não por amor, mas por medo, não por convicção, mas por hábito. E isso, meu amigo, destrói a verdadeira generosidade. O legalismo sempre gera dois extremos: o orgulho espiritual de quem cumpre a regra e pensa que já fez sua parte, e a culpa esmagadora de quem não consegue cumprir e se sente inferior. Mas Deus não quer nenhum dos dois. Ele deseja liberdade, alegria e corações sinceros. Agora, pense no contraste entre o apóstolo Paulo e muitos líderes modernos. Paulo plantou igrejas, pregou incansavelmente, discipulou centenas de pessoas e trabalhava com suas próprias mãos para não ser um fardo para ninguém. Como ele mesmo disse: trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. 1 Tessalonicenses 2 versículo 9 E fizemos tendas para não usarmos do direito que temos. 1 Coríntios 9 versículo 12. Hoje, no entanto, vemos pastores com salários milionários exigindo dízimos rígidos de pessoas que mal conseguem pagar suas contas. Ministros levantando campanhas para comprar jatinhos enquanto os membros das igrejas passam necessidades. Eventos e congressos com ingressos exorbitantes onde o nome de Deus é tratado como uma marca de marketing. Isso é o Evangelho? Isso é o reino de Deus? Não. Isso é comércio da fé. Jesus não morreu na cruz para que construíssemos palácios em seu nome. Ele morreu para nos transformar em servos, para nos ensinar a dar, não a acumular. Ele nos libertou da ganância, não para institucionalizá-la. A palavra de Deus nos alerta com seriedade sobre o que aconteceria nos últimos tempos. A Bíblia declara que, nos dias finais, muitos fariam do Evangelho uma fonte de lucro, por ganância, explorarão vocês com palavras fingidas. 2 Pedro 2 versículo 3. E Jesus,
com absoluta clareza, nos advertiu: ninguém pode servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mateus 6 versículo 24. Amado, preste atenção, a Igreja de Cristo não foi criada para ser palco de entretenimento. Ela é um lugar de comunhão, um lar espiritual, um corpo vivo movido pelo amor. Se o dízimo, que deveria ser uma expressão espontânea de fé, se transformou num peso insuportável nas costas do povo, então algo está profundamente desalinhado com o coração de Deus. Mas entenda, isso não é um apelo à avareza. Não estamos dizendo que você deve se fechar para a generosidade ou deixar de contribuir com sua igreja. Muito pelo contrário, e você deve contribuir. Você deve apoiar sua comunidade de fé, ajudar missionários, sustentar os necessitados. Ser generoso é parte do chamado cristão. Mas a grande pergunta é: qual é a base da sua generosidade? Você está dando por causa da cruz ou por causa do medo? Está sendo guiado pelo Espírito ou empurrado por um sistema? Está ofertando com liberdade ou com culpa? Agora vamos nos aprofundar ainda mais, e precisamos examinar com honestidade e coragem para onde está indo o dinheiro das ofertas nas igrejas de hoje. Vamos comparar os gastos astronômicos de certas lideranças atuais com a simplicidade profunda da igreja primitiva. Prepare-se para abrir os olhos, e talvez também o coração. A questão não é apenas se devemos dar. A questão é: o que está sendo feito com aquilo que entregamos? Porque o mesmo Deus que ama quem dá com alegria, também se importa profundamente com o propósito e o destino daquilo que é consagrado em seu nome. Infelizmente, em muitas igrejas hoje, o dinheiro recolhido como dízimo se distancia cada vez mais da sua missão original. Ele já não serve aos pobres, nem sustenta missionários em regiões carentes, nem socorre as viúvas ou os órfãos. Em vez disso, ele é usado para levantar templos luxuosos, bancar mega-eventos com efeitos visuais e sustentar estilos de vida que estão muito longe do exemplo de Jesus. E o mais irônico, em tudo isso é feito em nome dele. Mas olhe para o Cristo que caminhou entre nós. Ele não possuía casa. Não andava em carruagens imponentes. Não carregava tesouros. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9 versículo 58. E Paulo, o apóstolo que o serviu com inteireza, seguiu esse mesmo caminho. Apesar de ter autoridade apostólica para receber sustento, escolheu trabalhar com as próprias mãos, fabricar tendas, ser exemplo de serviço humilde. Durante 3 anos, noite e dia, Paulo ensinou com lágrimas, e não para ganhar algo, mas para doar sua vida. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Atos 20 versículo 33. Paulo nunca usou o dinheiro da igreja para se exaltar. Ele se abaixou ainda mais para servir melhor. Agora compare isso com o cenário de muitos ministérios modernos. Pregadores com jatinhos particulares, mansões de milhões, seguranças armados, relógios que custam mais que o carro de muitos membros fiéis da congregação. Algo, claramente, está fora do lugar. E o mais grave, tudo isso é alimentado por discursos que ligam dar dinheiro à fidelidade a Deus. Como se investir em luxo fosse o mesmo que obedecer à vontade divina. Mas pare e pense com sinceridade. Será que Deus realmente se agrada quando aquilo que deveria aliviar a dor dos necessitados está sendo usado para sustentar a ostentação? Será que o Pai se alegra quando a generosidade dos seus filhos vira combustível para vaidade e ganância? Essa é a hora de voltarmos à essência do Evangelho, de onde dar não é motivado por medo, nem transformado em show, mas nasce do amor, da fé e da gratidão por tudo que Cristo já nos deu. Repare na diferença gritante, e na igreja primitiva, ninguém era deixado para trás. Havia união, havia partilha, havia entrega genuína. Hoje, porém, vemos comunidades onde há abundância no altar, mas escassez nos bancos. Milhões são gastos em painéis de LED, megaestruturas e espetáculos artísticos, enquanto os doentes seguem sem amparo, os missionários lutam por sustento e as comunidades ao redor das igrejas continuam mergulhadas em miséria. A igreja virou um palco de exibição, e o altar, um trono de exaltação pessoal. O púlpito,
que deveria ser lugar de proclamação da cruz, foi transformado em palco de performance. Mas, onde está o Cristo que foi crucificado? Onde está a simplicidade do Calvário? Onde está o espírito quebrantado que movia a primeira igreja? A palavra nos adverte com firmeza: ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Ezequiel 34 versículo 2. E o próprio Jesus, tomado de santa indignação, expulsou os comerciantes do templo dizendo: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a fizeram covil de ladrões. Mateus 21 versículo 13. Sim, são palavras duras, e mais são palavras verdadeiras. Porque hoje, há líderes que transformaram o altar em vitrine de lucros, e o povo em consumidores de promessas religiosas. Eles dizem: plante 1000 para colher 10.000. Mas Jesus ensinou: dê sem esperar nada em troca. Eles proclamam: quanto mais você der, mais próspero será. Mas Jesus advertiu: não acumulem tesouros na terra. Eles afirmam: e você precisa sustentar o profeta. Mas Paulo disse: trabalhei com minhas mãos para não ser um peso. O problema, amado irmão, não é possuir recursos, mas usá-los para elevar homens em vez de glorificar a Deus. Se a igreja está enriquecendo, mas o povo continua escravizado por pressões espirituais, isso não é o evangelho. Se os holofotes crescem sobre a liderança enquanto a fé da comunidade se apaga, isso não é igreja. Se as ofertas são direcionadas para construir impérios e não para expandir o reino, isso não é o coração de Deus. O verdadeiro evangelho não cria ídolos com microfones. Ele transforma vidas. Alcança os necessitados. Sustenta quem prega em campos distantes. Coloca pão na mesa do faminto. Sarra as feridas da alma. Quando a oferta sai do altar e chega até quem precisa, isso é culto verdadeiro. Paulo nos mostra isso em Romanos 15 versículos 26 e 27, os cristãos gentios contribuíram com alegria para ajudar os pobres em Jerusalém, e isso era fruto de um coração agradecido pela salvação recebida. Em 2 Coríntios 8, ele declara que a oferta é um ministério santo, uma expressão de adoração viva. Por isso, precisamos ser sábios sobre onde e como colocamos nossos recursos. Porque generosidade sem discernimento pode, sem perceber, alimentar estruturas distorcidas. E o que era para ser bênção, pode acabar virando apoio àquilo que Cristo veio confrontar. A pergunta que precisa ecoar dentro de nós é: a minha oferta está sendo direcionada para onde pulsa o coração de Deus? E para ajudar nessa reflexão, aqui vão 3 filtros essenciais. Transparência: sua igreja comunica com clareza como cada centavo está sendo utilizado? Existe prestação de contas? Propósito: e a prioridade está na missão de Deus ou na exaltação de nomes e estruturas? Necessidade: os recursos estão chegando a quem realmente precisa ou apenas abastecendo o topo da pirâmide? Não tenha receio de fazer essas perguntas. Deus não se ofende com quem busca honrar os recursos que Ele confiou. Pelo contrário, Ele se alegra com administradores íntegros e conscientes. E agora, mais do que criticar, é hora de apontar uma saída real. Porque não basta identificar o problema, precisamos trilhar um novo caminho. Vamos descobrir como a generosidade guiada pelo Espírito Santo pode quebrar as correntes do medo, da culpa e do abuso, e nos levar a viver uma entrega genuína. A cruz mudou absolutamente tudo. Ela não apenas anulou a obrigatoriedade legal do dízimo, ela inaugurou um novo jeito de viver, marcado por uma generosidade espontânea, autêntica e conduzida pelo Espírito. Paulo escreveu em 2 Coríntios 9 versículo 7. Cada um contribua segundo tiver decidido no coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Essa é a chave que abre a liberdade e a alegria. Agora, a oferta não é mais um cálculo matemático, mas uma resposta de comunhão com Deus. Não é uma regra imposta. É o espelho de um coração que foi transformado. Deus não quer uma porcentagem fixa. Ele quer o seu coração inteiro. Ele quer que você ore, reflita, decida, e então ofereça com liberdade, com fé, com amor. Por isso, o verdadeiro modelo bíblico de contribuição está fundamentado em 3 pilares.
gratidão e não damos para conquistar bênçãos. Nós ofertamos porque já fomos abençoados. Necessidade: o objetivo não é luxo, é socorro. É sustentar a missão. É fazer o reino alcançar quem sofre. Impacto eterno, e nossa oferta precisa ecoar no céu e não apenas brilhar no palco da terra. E você pode começar com um passo simples. Separe um momento para orar. Pergunte ao Senhor: o que o Senhor deseja que eu faça com tudo o que me confiou? Planeje sua generosidade. Não dê por impulso ou por pressão emocional. Dê como alguém que conhece o Pai e confia plenamente em Ele. E mais, exija clareza. Se a igreja ou ministério que você apoia não revela suas finanças nem presta contas, isso é um sinal vermelho. A Bíblia nos chama para andar na luz, e isso inclui a área financeira. Também não limite toda a sua generosidade a um único lugar. Diversifique. Abençoe sua igreja local. Invista em missões. Socorra os necessitados ao seu redor. Doe para causas emergenciais. Apoie ministérios comprometidos com a verdade do Evangelho. E lembre-se, nem tudo é dinheiro. Ofereça seu tempo. Entregue seus dons. Compartilhe sua atenção. A maior oferta que você pode fazer é a da sua vida inteira. Quer uma notícia animadora? Pesquisas mostram que pessoas que doam com constância, de forma voluntária e bem planejada, experimentam mais paz, mais propósito e mais alegria. Sabe por quê? Porque você foi criado para isso. Criado para amar. Criado para servir. Criado para refletir a generosidade escandalosa de Deus. Agora que você conhece a verdade, a escolha está diante de você. Não mais por imposição, mas por amor. Vamos juntos encerrar essa jornada com um convite que pode transformar toda a sua vida. A cruz não nos deu uma calculadora. Ela nos entregou uma bússola. Ela não nos chama a seguir porcentagens. Ela nos convida a seguir o Espírito. Ela não exige o dízimo. Ela clama por entrega total. Você foi chamado para viver em liberdade, para dar com alegria, para servir com paixão. Não por medo. Não por tradição. Mas porque o amor de Cristo te constrange. A decisão agora é sua. Você pode continuar vivendo pela obrigação, ou pode escolher viver a generosidade moldada pela graça. Pode dar o que sobra, ou pode entregar o que arde no seu coração. Nesta semana, escolha um ato de generosidade. Não por imposição, mas por amor. Ore. Decida. Haja. Depois, compartilhe com alguém. Inspire outros. Viva como quem foi liberto. E se essa mensagem abriu seus olhos, leve-a adiante. Alguém ainda está preso ao medo e precisa ouvir essa verdade. Porque Deus não está atrás do seu dízimo. Ele quer algo muito maior, Ele quer o seu coração inteiro. Você está pronto para viver dessa forma? Comente aqui embaixo como essa palavra falou com você, eu leio todos. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser liberto do peso da obrigação religiosa e redescobrir a beleza da generosidade guiada pelo Espírito. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações para não perder as próximas mensagens que vão te levar ainda mais fundo na liberdade que a cruz conquistou por você.